Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa para vocês. A partir de agora, todas as informações sobre Internacional e Fluminense. Logo mais a bola rola às 7 da noite lá no Beira-Rio. Um jogo importantíssimo para o Flu, para a sequência da temporada no Campeonato Brasileiro. Vai tentar dar o troco, porque perdeu no primeiro turno em casa para o Inter. Aliás, são pontos que a gente... difíceis de se recuperar, se é que dá para recuperar. O empate contra o Santos, a derrota para o Inter, hoje esses pontos fazem muita falta, mas beleza, enfim, já ficou no passado, agora é olhar para frente. O Flu vem muito motivado por essa sequência de 13 jogos de invencibilidade, enquanto o Inter chega no momento de muita pressão, né? Muito pressionado depois da eliminação vexatória, podemos dizer assim, para o Melgar, um time pequeno do Peru. O Inter não conseguiu fazer sequer um gol neste confronto pela Copa Sul-Americana. O bicho está pegando lá, tem muita pressão. Eu vou trazer mais informações e mais detalhes aqui sobre o clima lá no Beira-Rio, direto, com informações direto lá de Porto Alegre. Porque antes, vamos falar do Flusão, e olhando para os jogos de ontem da rodada, infelizmente a notícia não foi boa, né? O Corinthians, aliás, o Palmeiras voltou a vencer, bateu o Corinthians, mesmo na Arena Corinthians. Esse time do Palmeiras é impressionante. Assim, o título, ele sempre foi difícil, eu nunca iludi ninguém aqui, vocês sabem disso, né? E a cada rodada que passa, que o Palmeiras vence, fica ainda mais difícil. Continua sendo possível, mas é uma missão árdua tirar essa diferença toda de pontos para o Palmeiras, que é uma equipe muito regular. Você tem que ser muito regular no campeonato e ainda torcer por tropeços de um time que deixa muito poucos pontos pelo caminho. De qualquer forma, uma vitória logo mais garante pelo menos o segundo lugar na tabela do Brasileirão para o Flu. E isso, obviamente, é muito importante. E não tropeçar diante do Inter é fundamental também para não depender de resultados do Flamengo e Atlético Paranaense. Dependendo do que acontecer lá, se o Fluminense empatar, né, pode ser ultrapassado por Flamengo ou pelo Atlético Paranaense. Por isso é muito importante o Fluminense conseguir pontuar nesse jogo, de preferência, evidentemente, vencer. O lado bom da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians foi a derrota do Corinthians, que possibilita o Fluminense se tornar vice-líder do campeonato nesta rodada, o que por si só, evidentemente, é um grande resultado. Ultimamente, Fluminense e Internacional, desde 2019, né, vem trocando vitórias e derrotas aí, não tem empate. Não teve sequer um empate nesses últimos jogos. Ou é vitória ou é derrota, não tem meio termo. Ao todo, em 88 partidas, são 29 vitórias do Flu, 26 empates e 33 derrotas. Dá para dizer que é um confronto equilibrado. E vamos falar sobre a provável escalação do Tricolor para esta partida contra o Inter. Não tem muita dúvida, na verdade. A única é quem entra no lugar do Nonato. Ele que está por força contratual, está emprestado pelo Inter, não pode enfrentar o Internacional. Ao longo da semana, né, eu trouxe a informação de que o Fluminense não iria pagar a multa de R$ 500 mil para que ele pudesse entrar em campo. De fato é um absurdo, não faz o menor sentido. Então a dúvida sempre foi Felipe Melo ou Martinelli. Quem será que o técnico Fernando Diniz vai mandar a campo? Eu falei para vocês, né, o meu feeling antes da partida contra o Cuiabá era por Felipe Melo, e eu acho que continua sendo. Até falei isso no vídeo anterior, vídeo de ontem, na verdade, que o Felipe Melo ele tem essa capacidade de fazer até uma função de um terceiro zagueiro, né, de iniciar essa jogada com uma qualidade no passe, o passe longo. Ele pode desempenhar essa função defensiva, mais de uma função ali no sistema defensivo, e isso por ser um jogo fora de casa, dependendo da estratégia que o Diniz resolver adotar, o Felipe Melo talvez seja mais interessante. O Martinelli, no entanto, tem mais qualidade no apoio, já tem essa característica de apoiar um pouco mais e você não interfere tanto no posicionamento do André. Então são essas duas opções, até para uma questão de hierarquia, eu sempre falo isso, a gente sabe que existe, né? O Felipe Melo é um jogador experiente, um dos líderes do grupo, e quando um dos volantes está fora, naturalmente a tendência é que ele esteja ali, que ele seja o próximo da fila se estiver bem fisicamente. Desde que ele se lesionou, o primeiro jogo que ele atuou como titular foi justamente contra o Cuiabá. Então, assim, vamos aguardar para ver, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria num time com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel, Caio Paulista voltando em suspensão, assim como o André no meio de campo, com Felipe Melo, aí ou Felipe Melo ou Martinelli, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Matheus Martins e Germancano. Deve ser esse o Tricolor, repito, apostando um pouco mais ali no Felipe Melo. É um jogo que a gente, obviamente, tem que tomar muito cuidado, né? O Inter, apesar desse momento ruim
joga em casa e precisa dar uma resposta imediatamente para que o caldeirão não ferva ainda mais. A torcida está muito satisfeita, né? Já há uma reação muito grande ao trabalho do Mano Menezes depois dessa eliminação na Sul-Americana. Jogadores como Edenilson e Tyson são alvos de muitas críticas, mas o Fluminense tem que fazer o seu jogo, como vem fazendo. Teve uma semana inteira para descansar e o Inter não teve, jogou quinta-feira. Então isso tem que ser uma vantagem física e uma vantagem mental também. O Flu está com moral, está com confiança. Então basta fazer o seu jogo, ficar com a bola, né, deixar o torcedor do Internacional se irritar, que isso vai acabar acontecendo se o Inter não fizer uma boa partida e demorar a fazer o gol, e aí essa questão emocional pode pesar à medida que o tempo vá passando dentro da partida. Então não tem por que não acreditar no bom jogo do Flu e numa vitória no Beira-Rio. Acho que dos últimos jogos talvez seja o mais propício para se conseguir um resultado, para se conseguir essa vitória lá no Beira-Rio. Acho que dá para confiar, né? E o Fluminense tem todas as condições, mesmo jogando fora de casa, diante de um time que tem jogadores qualificados, é o favorito para este confronto. Vamos ver como as coisas vão acontecer, né? Logo mais no Beira-Rio. Bom, a Flu TV, o atacante Germán Cano, falou sobre esse confronto diante do Inter. Sim, um jogo muito difícil, campo muito difícil também. Vai ser muito lindo poder jogar ali. A gente tem essa sequência de poder ir a ganhar esse jogo lá e poder continuar nessa senda de encima para brigar pelo título. Assim que esta semana foi muito importante, trabalhamos muito sobre o rival e agora é colocar tudo dentro do campo para poder ganhar o jogo. Eu vou trazer informações para vocês agora do Internacional. Como eu disse, o bicho está pegando lá, mas não sem antes fazer aquele pedido para você se cadastrar na BR4Bet. Se você já está aí já é trader esportivo, dê essa chance à BR4Bet. Vai aqui, clica no link no comentário fixado, na descrição do vídeo. Automaticamente você vai lá, faz seu cadastro rapidinho e aí é bônus em dobro no seu primeiro depósito a partir de R$20. Fique atento às regras lá. Mas é isso, bônus em dobro. Depositou 50, 100, 150, 80, seja lá qual o valor que você depositar, vai ter bônus em dobro através deste link aqui no canal do Lessa. A BR4Bet está com site novo, plataforma nova. Galera, tá curtindo demais, estão recebendo vários feedbacks positivos e é uma oportunidade que você tem de fazer uma graninha extra, né? De aliar essa paixão ao futebol, ao Fluminense, né? E faturar uma grana lá na BR4Bet. E hoje, obviamente, dia de jogo do Fluminense, é dia de apostar também no Flu. Por que não apostar pelo menos numa dupla chance hoje? Empate ou vitória do Fluminense no Beira-Rio. É perfeitamente possível. Tem vários jogos aí da Série A rolando, tem jogo da Série B hoje também, futebol internacional pegando fogo. Então vai lá, se cadastre, faz seu depósito, é bônus em dobro aqui no canal do Lessa. E aí, meu amigo, é só partir para o abraço, beleza? Vamos seguir aqui falando sobre o Internacional, então. E eu vou convidar o meu amigo lá da Rádio Gaúcha, o Felipe Duarte. Felipe Duarte traz informações do Inter, a provável escalação e um contexto. Como que o Colorado chega para essa partida. Edenilson muito pressionado. A versão oficial, o Edenilson está fora do jogo. A versão oficial de que ele se lesionou. Mas parece que a coisa não é bem assim não. Fala aí, Felipe. Olá, amigos. Chegando para falar sobre o Internacional que chega para esse duelo contra o Fluminense, experimentando, quem sabe, um dos seus piores momentos na temporada, né? Imediatamente depois de ter sido eliminado da Copa Sul-Americana por um desconhecido Melgar, o Inter que empatou em 0-0 no Peru, repetiu o placar no estádio Beira-Rio e nas cobranças de penalidades teve um insucesso, né? Dos 4 cobradores, 3 desperdiçaram as oportunidades. Um deles, Edenilson, jogador que, capitão da equipe, foi identificado pela torcida colorada como um dos alvos das vaias, das críticas, e reflexo disso ou não, o jogador inclusive ficou de fora da lista de relacionados para o embate com o tricolor carioca, né? A informação divulgada por parte da assessoria do Inter é que Edenilson apresentou um edema no joelho esquerdo, essa é a informação oficial. No treino de quinta-feira ele foi o único titular que não foi para o campo. Naquela ocasião se noticiou que era apenas um trabalho regenerativo, que já estava previsto, mas pode ser sim, quem sabe. A comissão técnica, a diretoria, preservando o Edenilson para que ele não entre em campo e seja mais uma vez vaiado. Pesou muito o ambiente para ele, para o Tyson, que foi um dos jogadores que também desperdiçou a penalidade, mas o Tyson que hoje é um reserva na equipe comandada por Mano Menezes. Aliás, uma das dúvidas do time
é saber qual será o substituto de Edenilson, né? Ele que é um volante, camisa 8, mas vinha executando uma função de um meia aberto pelo lado direito do campo. Para sua vaga, portanto, pode aparecer Maurício, que vinha jogando centralizado na ausência de Alan Patrick, ou até mesmo Pedro Henrique. E aí a opção do Mano poderia ser 2 atacantes abertos, Wanderson e Pedro Henrique, pelos lados. Resta saber, né? Vamos aguardar aí para saber a escalação oficial do Inter. A outra dúvida está no comando de ataque. Alexandre Alemão estava suspenso contra o Melgar, tinha sido expulso lá no Peru, não enfrentou a equipe peruana aqui no estádio Beira-Rio, mas contra o Fluminense volta a ficar à disposição. Isso pode fazer com que o argentino Brian Romero vá para o banco de reservas. Provável time do Inter com Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René, Gabriel, Carlos de Pena, Maurício ou Pedro Henrique, Alan Patrick, Wanderson e na frente Alexandre Alemão ou Brian Romero. E a outra grande dúvida é saber qual será o comportamento do torcedor colorado. Vai apoiar o time para se assegurar, quem sabe até galgar mais algumas posições na tabela do Brasileirão, ou vai continuar vaiando e protestando? Vamos ver de que forma isso reflete dentro de campo. Tá certo, senhores? Aquele abraço, bom trabalho. Pois é, a versão oficial é de que ele tem uma lesão, mas a verdade, gente, é que aparentemente ele foi retirado do time, a torcida do Inter cobrando muito por uma saída dele, né? Enfim, é um jogador que vem sendo muito cobrado e não é de hoje. Então, assim, o bicho realmente tá pegando, a coisa não tá nada boa. Ele, Tyson, Mano Menezes, enfim. É o momento do Fluminense se aproveitar disso tudo e conseguir 3 pontos, porque isso aí é problema do Internacional, não é problema do Fluminense, não é isso? Seguindo aqui, para a gente já finalizar esse pré-jogo, vamos falar da arbitragem. A partida será comandada por Ramon Abate Abel e ele será auxiliado pelo Kleber Lúcio Gil, que é um auxiliar FIFA, e o Thiago Americano Labs. Ele só apitou 4 jogos do Flu, foram 2 vitórias e 2 empates, ou seja, né, não perdeu. O Fluminense não perdeu com o Ramon Abate Abel no apito. Dos 4, 2 foram contra o Furacão e foram 2 vitórias. Então tomara que ele esteja também no jogo de volta diante do Atlético Paranaense, tomara que seja o Ramon Abate Abel de novo, né? A última partida dele foi justamente diante do Furacão, no jogo lá no Real Nino de Oliveira, no primeiro turno, vitória do Fluminense por 2-1. Não estava naquela transmissão, mas também não me lembro de nada muito absurdo. Partida que terá a transmissão do Premier, do canal Premier e também do Sport TV. E claro, você pode ouvir o jogo ouvindo a Rádio Globo, a Rádio CBN, pelo YouTube, lá no canal da CBN, só digitar lá pelos aplicativos da Rádio Globo, da Rádio CBN, pelo site. Enfim, estarei lá com a galera do Futebol Globo CBN nesta transmissão pelo rádio. E assim que eu terminar, eu volto aqui para o canal para abrir a live e a gente falar tudo sobre Internacional e Fluminense e tomara com mais uma vitória tricolor, já profetizando o vice-líder do Campeonato Brasileiro nesta rodada. E aí, como eu sempre vim falando, aos poucos, rodada a rodada, a gente vai vendo o que acontece. Valeu, galera. Aguardo vocês logo mais. Tamo junto, abração.